Na Igreja do Cordeiro, os últimos que entravam, quando fazia o processional, o pastor entrava e com ele, atrás dele, todo o corpo diaconal, que eram muitos, viu? E todos ficavam em pé. O pastor subia o púlpito, e quando o pastor estava tudo em pé, o pastor fazia assim, ó. Ele só sentava desse jeito. O diácono pode estar em corredor por todo lugar, não tem que estar aqui. O pastor precisou, a igreja, ele, americano, o pastor, né, Davi Min, ele tinha uma visão, corpo diaconal, e não acontecia culto sem antes uma reunião com eles. Ainda hoje eu adotei também essa visão. Todos os diáconos têm uma reunião conosco lá atrás, toda noite, começando às 17 horas até às 18. A gente trata de vários assuntos, mas também está em oração pelo culto. E eu fiquei pensando nessa mensagem. A princípio, quem ia pregar era o diácono Paulo. Mas, Paulo, tu é diácono, tu vai ficar escutando a palavra, e é necessário, ou eu, o pastor Abisaí, pudesse trazer essa mensagem, e eu fiquei desejoso de trazer uma palavra para o ministério diaconal. Primeiro, irmãos, eu queria pensar que o maior exemplo de diácono, toda a Bíblia, Novo, Antigo Testamento, o Antigo Testamento, Novo Testamento, por excelência, ninguém semelhante a Cristo. Eu vou apresentar alguns textos que vocês vão ver. Primeiro eu queria começar lendo Marcos 10, 45, a vida diaconal de Jesus Cristo. Marcos 10, versículo 45. A igreja pode ler comigo? Vamos lá? Pois o próprio Filho do Homem Jesus Cristo, ele veio com essa missão. Vejam ainda em Atos 10, 38. Atos 10, 38. Também a igreja primitiva diz assim: como Deus ungiu a quem? A Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus não vai encher ninguém do Espírito Santo para ficar em casa dormindo não, irmão. Só faltava essa, cheio do Espírito Santo, cheio de dom, agora em casa dormindo. Irmão, tu está cheio de Deus, tu tem que vir pregar essa palavra, anunciar o Evangelho. Cristo foi o maior exemplo disso. Ele, quando chamou seus discípulos, vão para todo mundo, prega essa palavra a toda criatura. Mas o diácono pode dizer assim: eu não tenho um dom de evangelista não. Todo diácono, todo pastor, todo líder, aliás, todo crente, Jesus disse: ide por todo mundo. Ele disse isso à igreja, ou não disse? E pregar o evangelho. Não, isso aí é para Charles, é para você, irmão, é para mim, é para todos nós. Nós temos essa missão, nós temos uma história para contar, de libertação, do que Cristo operou na nossa vida. Queria que os irmãos pensassem sobre isso, que Cristo... Olha que Atos, a igreja primitiva, não ia escolher alguém sem o Espírito Santo, não. Alguém sem vida, alguém que briga com todo mundo, brigão, nada disso. A gente vai ver algumas qualificações dos diáconos, biblicamente falando. Para vocês terem uma ideia, todo mundo, às vezes, todo mundo pode ser, sim, a vida diaconal de Cristo nos revela que Ele quer que todos trabalhemos na sua obra. Então, irmãos amados, o doutor Messias Anacleto é um pastor, e ele colocou a introdução aqui, que a princípio eu fiquei relendo para pensar sobre isso, né, sobre a pessoa de Cristo. Ele diz o seguinte: quantas pessoas são homenageadas? Ou não é verdade? E quem é que não gosta de uma homenagem? Todo mundo gosta de ser homenageado, de ser lembrado pelos seus feitos e até contemplados com honrarias. Todo mundo já ouviu falar nisso. Placas, títulos, ganham espaço nos jornais, na grande mídia, na televisão, é destacado pelos seus feitos, não é? Mas ele aqui, esse pastor, ele dá uma nota sobre Jesus Cristo, que dificilmente a gente viu Jesus Cristo recebendo essas honrarias. É claro que o pai, de vez em quando ele falava para todo mundo ouvir, verdadeiramente, esse é meu filho amado. Quem disse isso foi o pai, disse ou não disse? É o meu filho amado. E aquela palavra honrou a Jesus? Claro que honrou. Mas falando a respeito dos homens, Jesus Cristo era rejeitado, segundo a palavra profética de Isaías. Quem olhava para ele não achava
nem formosura. E aqui diz que ninguém viu, você vê um texto, alguém dando uma placa a Jesus. Quando alguém dava um banho de perfume em Jesus Cristo, até os apóstolos achavam ruim. Podia vender para dar para os pobres. Jesus, deixa a mulher dar perfume em mim, rapaz. Isso aí vai ser lembrado. Onde for pregar desse evangelho, vai ser lembrado. Ela está me preparando. Porque podia dar aos pobres. Mas, irmãos, mas Jesus Cristo gostava de elogiar. E ele elogiava muito. Se você notar direitinho, ele vai ver, você vai perceber ele falando das pessoas. João Batista, entre os nascidos de mulher, não houve ninguém semelhante a João Batista. Ele disse isso. E ele falava da unção que João tinha, do seu encargo, da sua missão. Mas, irmãos, apesar de Jesus Cristo não ter recebido nenhum título, aliás, ele teve um título, amigo de pecadores. Quando foi? Sabia que deram esse título a ele? Você vai receber um título, você vai ser chamado amigo de pecadores. Chamaram de Beelzebu, chefe dos demônios, cuspiram nele. Deu assim, cuspiram um diácono aqui, o barulho é grande. Presta atenção o que fizeram com Jesus. Deram tapa nele, deram murro em Jesus Cristo. Pastor, eu sou diácono, mas se pisar no meu pé, não pode pensar assim. Veja que Cristo, não é? Ele dá o maior exemplo para pastor, para cada um de nós. Mas a gente vive num tempo de muita agitação. E aqui, ninguém, toda a história, se comportou como Jesus Cristo, irmãos. Ele sendo Deus. O profeta, o apóstolo Paulo lá em Filipenses, ele sendo Deus, mas ele tornou-se servo, obediente até a morte, e morte de cruz. O maior exemplo, sem sombra de dúvida, para cada diácono, para pastor, para todos nós, é o diácono Jesus. É o diácono Jesus Cristo. Ele exerceu em sua plenitude essa missão de ser diácono, com amor à obra, carregando fardo, visitando. Irmãos, esse diácono chamado Jesus gostava de visitar, viu? Mas visitava e muito, orava, visitava pessoas que já tinham morrido, embora ele chegava lá, ressuscitava, visitava pessoas doentes, visitava pessoas com febre. Irmãos, a visitação deve ter um lugar muito importante na vida do diácono. Eu falo especificamente para toda a igreja, mas para os diáconos, e nesse momento de homenagem tem tantas cobranças, a Bíblia fala o tempo todo da pessoa do diácono, né? Podia até falar de coisa leve, bem levezinho, mas é porque essa missão, a Bíblia diz, a quem muito for dado, vai ser o quê? Vai ser cobrado, vai ser cobrado. E aqui, por que então Jesus Cristo, em toda a história, ninguém serviu como ele? E aqui temos pelo menos três termos que eu gostaria de apresentar aos irmãos. Sabe por quê? Ninguém, veja, como foi que Jesus serviu? Você pode fazer uma pergunta, e você há de concordar com esse reverendo, com essa palavra, com esse texto. Ele serviu pelo que ensinou. Se tem uma coisa por excelência na vida do diácono, é ensinar. Ele tem que ensinar. Geralmente os diáconos são professores, estão à frente de um trabalho, lê muito Bíblia, conhece versículo bíblico. Seria muito estranho o irmão chegando e dizer, vou falar com aquele diácono, estou com uma dúvida aqui. O diácono, não sei isso não, irmão. Deve buscar o conhecimento da palavra, exaustivamente, lendo a Bíblia Sagrada, procurando intimidade com ela. Olha, Jesus ensinou, no meio de vós, eu sou como aquele quem serve. Olha o que ele ensinou, eu sou servo, viu? Vocês aprendam que eu estou no meio de vocês e eu quero servir. Então, se tem uma coisa que às vezes até choca, Jesus Cristo, ele perguntou à mesa, foi citado aqui hoje, quem é maior? Quem está servindo ou quem está sentado à mesa ou quem está servindo? Olha, maior é quem está sentado, né? Você está recebendo, pois eu no meio de vocês, eu sou aquele quem serve. Sou besta não vou nada, aquilo ali não é minha missão não, irmãos. A gente precisa rever muitas coisas. Ele ensinou mais o quê? Se tem uma coisa, um dos pilares do ministério de Jesus Cristo era o ensino. Ele pregava, ele curava, mas ele ensinava. Ele é chamado de mestre. O maior diácono foi aquele que ensinava a vida toda pelo seu testemunho. Aquele que dirige a sua vida como quem serve, ele vivia servindo. Veja Lucas, capítulo 22, versículo 26. Lucas 22, 6. E a gente, na sequência, lê o 27 também. Lucas 22, 26
e 27. Vejamos o que diz o texto sagrado. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. O versículo 27, só os diáconos, vamos lá? Quem disse isso foi Jesus. O Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Às vezes a gente está num café da manhã e tanta gente, né? Às vezes aquelas pessoas, o diácono deve estar ali orientando, chamando as pessoas, sentando os irmãos. Depois, no final, aí ele vai, porque essa é a missão. Então ele diz o seguinte aqui, ó: pelo que Jesus ensinou isso, este é o ensino de Jesus Cristo, lá em Lucas 10, 37, sobre quem é o meu próximo. Ele fala daquela parábola do bom samaritano, para servir. Jesus é aquele, passou um sacerdote, viu aquele machucado e passou como? De largo. Depois passou um levita, mas passou também de largo. O sacerdote cheio de Bíblia na cabeça, mas não amou o próximo. O levita, cheio de canções alegres, mas na hora de ajudar, também fechou o coração e fechou a mão. Ah, irmãos, não tenha dúvida de quantas vezes nós precisamos melhorar. Essa mensagem, ela me atingiu enquanto eu meditava, porque nós precisamos melhorar, você precisa melhorar. Há uma necessidade urgente da gente melhorar. A gente tem uma visão muito individualista, muito egoísta. É o para mim, é do meu jeito, e às vezes não quer olhar. E Jesus perguntou sobre isso. Ele, aliás, ele deu um sermão. Ele fala de um samaritano que não tinha cargo nenhum, mas era aquele que ajudou o seu próximo. E ele perguntou quem foi que mais fez. Foi o sacerdote, foi o levita ou foi o samaritano? Sabe qual foi a resposta de Jesus? É aquele samaritano. Ele vai e faz o mesmo. Porque, irmãos, a gente vive numa sociedade de discurso. A gente daqui a pouco vai ver isso. Então, Jesus Cristo ensinou muita coisa. Ele chegou a dizer: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Então, se tem alguém que a gente deve imitar, olhar para ele e aprender muito, é Jesus Cristo. Às vezes a gente pensa, sabe, que o diácono tem uma função policial dentro da igreja. Nada disso. Olha lá, vem um diácono, corre aí e tal. Não, não. O diácono é aquele ajudador, é um colaborador, é um amigo. E a gente vê muito isso na nossa igreja. Os diáconos ajudando, os diáconos participando, colaborando. Isso é a vida diaconal de Cristo. Ele fez muito isso. Então, meus irmãos, quando eu vejo esse texto aqui, o maior modelo, sem sombra de dúvida, é Jesus Cristo, a vida diaconal de Cristo, mas não só pelo que ele ensinou, eu quero ir direto ao ponto, mas pelo que ele fez. Ele sim era um diácono pelo que ensinou, porque ele ensinava a palavra, a humildade, mas o que foi que ele fez? Foi o que ele fez. Todos os atos de Jesus foram expressões de amor, traduzidas em serviço, a gente leu aí, cura, libertação, perdão. Já pensou? Um irmão da igreja, um servo do Senhor, um professor, um diácono, um pastor, que não exerce o perdão, não aprendeu isso com Cristo. Até na hora do Calvário, Jesus, ele perdoou. Então, ele multiplicou, ele alimentou, sempre no propósito de servir. A força do ensino de Cristo estava na prática, irmãos. A força do serviço de Jesus Cristo, do ensino dele, estava no exemplo. Muito mais do que palavras, a vida dele. João capítulo número 13 é o exemplo mais vivo, foi na ceia e o que Cristo fez. Ele lavou os pés e chocou Pedro. Pedro disse: não, Senhor, de jeito nenhum, eu é que preciso lavar os teus. Jesus disse: se você não deixar eu lavar os teus pés, você não tem parte comigo. A gente tem que entender que a nossa missão é servir. Diz assim para teu irmão que está do teu lado: a tua missão é servir. Diz aí para teu irmão: é servir. A sua também, pastor, a minha. É nossa, é servir. Interessante que alguém destacou que quando Cristo estava morrendo na cruz, morrendo na hora da morte dele, ele chamou João e disse: mulher, olha teu filho. Aí disse assim para João: João, olha a tua mãe. Eu estou indo embora, que Jesus era o mais velho, né? Vocês sabiam que Jesus era o filho mais velho, mas João era encostado. Toma conta dela, viu? Olha que palavra.
Ele dizendo para João cuidar de Maria. E ele cuidava. Porque a tradição diz que José morreu cedo. Maria ficou viúva. E quem cuidava dela era Jesus. Depois os irmãos dele. Jesus foi o que ele fez mais. Ele fazia tudo, ele era exemplo de serviço. Irmãos, Tiago, ele diz o seguinte, Tiago tem uma teologia prática, que ele diz, não adianta você fazer uma visita ao necessitado, fazer uma oração cheia de poder, fica bom, fica curado, você vai arrumar um emprego um dia, irmão morrendo de fome ali, irmão necessitado, enche a tua barriga do pão do céu e mãe, aí o irmão com a barriga seca, vai mãe, né, que ele está com fome mesmo, mas ele diz assim, em vez desses custos todinho, sabe o que você faz? Leva uma cesta básica para essa visita, e nessa cesta básica você vai fazer a oração, e depois, assim, discretamente, você entrega ao seu irmão. Jesus ensinou mais sobre isso, irmão. E Tiago aprendeu muito bem, e ele fala sobre essa prática, o exemplo. Infelizmente, somos uma sociedade fonética, a sociedade do discurso, e há uma dissonância entre o que falamos e o que fazemos. Muito discurso, não foi assim com Cristo, ele falava e ele fazia. E ele realizava. Ele viu que aqueles homens que estavam escutando ele, aquela multidão, estava com fome. E ele disse aos discípulos, olha, vocês espalham aí, dá de comer a eles. Senhor, está escuro, o caminho, não tem lugar para fazer compras. E vocês devem dar de comer, vocês mesmos devem de comer a ele. A multiplicação a primeira multiplicação fala muito forte sobre a missão dos apóstolos, sobre a missão dos servos do Senhor. E ali mandou sentar de 100, 150, 50. E quem foi que deu de comer? Jesus foi que multiplicou, mas o serviço foi feito por aqueles homens de Deus. A minha pergunta é, o que é que eu ando fazendo? O que é que você anda fazendo em prol do seu irmão? Às vezes a gente tem um culto, o irmão não tem carro. Aí tem a gente que chama carona solidária. E a gente precisa dizer assim, irmão, eu tenho uma vaga aqui no meu carro, você quer ir? Às vezes o irmão fica com vergonha de pedir, sabe disso ou não? Pastor, não vou pedir não. Aí ele fica assim, mas você já vai dizendo, olha, eu tenho 2 vagas, eu tenho 3, vem cá, e tal, e já conversa. Isso aí vai ajudar muito. Então, meus irmãos, o mundo quer ver, na verdade, pastor, esse negócio de boas obras não salva. Eu estou dizendo que boas obras salva não, mas a gente tem que ler o que está em Mateus 5,16. Veja o que está em Mateus 5,16, por favor. Foi Jesus que disse que o mundo quer ver, o mundo precisa ver as nossas boas obras. Todo mundo comigo, vamos lá? Assim brilhe também, para que vejam e glorifiquem. Não precisa ninguém ver, não. Agora eu vou lhe contrariar a Bíblia, viu? Para que todos vejam e glorifiquem a você ou a Deus. A Deus, pela tua vida, pela tua disponibilidade e pelo teu serviço. A Bíblia ensina tudo isso, irmãos. Então a gente percebe que Cristo, ele foi o maior testemunho e serviu como diácono, pelo que ele ensinou, pelo que ele fez. Mas, irmãos, acima de tudo, já é o terceiro ponto, e eu quero concluir. Jesus tem uma vida diaconal pela sua própria vida, não só pelo que ensinou, não só pelo que ele fez, mas pela sua vida, uma vida de serviço, uma vida que glorificava o Pai. Mais do que ensinar e fazer, Jesus deu a sua vida. Ele disse, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, e na sua morte, ele selou a obra da nossa redenção, ele nos reconciliou com Deus, ele cancelou o escrito que era contra nós, e ele pagou o alto preço. Ele, naquele momento, ele era o perdão, ele perdoou. Mesmo tudo o que aconteceu com ele, perdoou os nossos pecados. Existe uma maneira mais eloquente de provar o amor, de fazer, do que dar a própria vida. Foi o maior ato de servir. Ele deu a própria vida. Ninguém tem amor como esse. A Bíblia diz isso, ninguém, nenhum de nós. Por isso que ele é o maior diácono de todos os tempos. Não adianta dizer, eu vou dar minha vida, não dá. Só Jesus Cristo faz. A gente não quer dar nem o nosso tempo. A gente não quer nem devolver o que é de Deus. É dele e a gente não devolve. Eu não consigo imaginar um diácono com essa visão. Teve na Bíblia, né, ou um crente que escondia
E combinava com a mulher. Está lá em Atos capítulo 5. E isso desagradou muito o Espírito Santo de Deus. Combinava os dois para mentir. Na hora de devolver, Deus sabe. Deus sabe o que a gente precisa. Deus sabe, tudo é do Senhor. A gente, o dízimo não é meu, não é seu. A gente devolve, tudo é de Deus. E aqui, meus irmãos, ele foi o maior de todos os tempos no ato de servir, porque ele não teve reserva, ele deu sua própria vida. Deu a vida por mim e por você. Em favor da humanidade. Irmãos, Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Sem merecer nada, e Ele entregou a sua vida. Maior prova de amor do que essa, não tem. Maior ato de servir, deu a própria vida em favor da humanidade caída. Irmãos, não deu de pessoas boas, não, mau elemento, vamos dizer assim, pessoas que tinham um péssimo testemunho, Ele entregou a vida por eles. O ladrão na cruz do Calvário é uma prova disso. Um reconheceu, outro não. O que reconheceu foi morar no paraíso. Na cruz, ele mesmo como servo, é isso que ensinava Paulo, lá em Filipenses capítulo 2, de 7 a 8, quem era esse Cristo? Se humilhava, se humilhou, se tornou servo e foi fiel até a morte e morte de cruz. Esse gesto de Jesus Cristo é a maior expressão de amor de todos os tempos, a mais bela, a mais tocante no ato de servir. Ele serviu oferecendo-se, doando-se. E às vezes, irmãos, a gente, hoje, quando a gente está saindo de casa, a Imagens perguntou: ó, Samuel, como vai ser hoje? A gente volta para almoçar em casa, não, vamos ficar lá. Aí eu disse, depois a gente vê, não, vamos lá. E às vezes é uma luta, irmão. Aí você pensa, vamos lá que é tranquilo. Não, tem muita coisa para fazer. É visita, é uma correria, às vezes chega aqui no final da tarde cansado. Mas isso é nada em relação de tudo que Deus fez pela vida da gente. Eu tenho feito uma oração a Deus ultimamente, Senhor, tira o cansaço do meio do teu povo, está muito cansado. É muito enfado, irmão, não é pouco não. Eu tenho escutado isso de pessoas tão jovens. Estou cansado. E o gesto de Jesus Cristo, Ele se entregou. Ele serviu, oferecendo a si mesmo. A vida diaconal de Cristo, que estudamos, é assim. Ele serviu pelo que ensinou, Ele serviu pelo que praticou, Ele serviu, dando a sua própria vida em resgate de mundo. E antes de concluir, rapidamente, tem um texto, por favor, coloca aí, em 1 Timóteo 3,8. É bem rápido mesmo, mas eu queria apresentar uma única passagem que menciona as qualificações para os diáconos, para ser diácono ou para exercer o diaconato. Está em 1 Timóteo 3, de 8 a 13. Nessa passagem, Paulo apresenta uma lista oficial sobre o requerimento, o que requer dos diáconos. É um texto mais conhecido, inclusive quando ele vai fazer os diáconos, vão ser apresentados, geralmente o examinador, ele fala muito desse texto. Veja o versículo número 8. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que seja o quê? Segura aí. Respeitáveis. Aí aqui tem o seguinte comentário. Esse termo normalmente se refere a algo que é de honra. Alguém respeitável, digno, estimado, nobre, e está diretamente relacionado a ser irrepreensível. Irmãos, é muito forte. Veja o que o apóstolo Paulo escreve, cheio do Espírito Santo, a respeito do diaconato, que é dado como uma qualificação também para os pastores presbíteros. Mas também ainda diz assim: sejam respeitáveis e de uma só palavra, está no versículo 8 também. Aqueles que têm a língua dobre, dizem uma coisa a certas pessoas, mas depois dizem outras, não tem um comportamento de servo. Isso é sério, isso não pode ser evitado, esse assunto. Temos que vigiar no que falamos aqui, no que falamos ali, porque a vossa palavra tem que ter sim, sim, não, não. Se passar disso é o quê? Então, sobretudo por diácono, tenha cuidado com isso. Ó, diácono, às vezes a gente fala muito. Isso para mim. A gente fala bastante, depois, mas quem disse foi o diácono. Foi o diácono, então foi verdade. E se não for, tem que ter cuidado com isso. Porque alguém vai ficar escandalizado. Aí Paulo diz isso, de uma só palavra. A palavra é se ensina ou não.
Mas depois diz outra coisa, e a congregação logo percebe que aquela diaconisa ou aquele diácono não exerce bem o ministério por conta disso. Paulo vai dizer nesse texto essa questão. Tem que vigiar muito. Não é para dizer a ninguém, começar a dizer a membro da igreja, mas só para ir, e é diácono, e é candidato, é não sei o quê, aponta. Mas também diz assim, ó, naquele tempo existia, não inclinados a muito vinho. E aqui tem uma breve palavra, o homem é desqualificado para o ofício diaconal se for viciado em vinho ou em qualquer outra bebida. Tal pessoa carece do domínio próprio. Um abismo leva a outro abismo. Um gole vai levar a outro gole. Não, pastor, é só para ficar esperto. Não é esperto não, vai ficar desatento. Já pensou um médico para fazer uma cirurgia em você, tomar uma para ficar esperto? Quem queria tomar cirurgia com ele? Fazer cirurgia com ele? Ou você vai para o avião, cara, só antes de pegar o avião, vou tomar um negócio para ficar esperto. A Bíblia fala sobre isso. Ninguém queria para esse avião. Cuidado. Não cobiçoso de sorte da ganância, também está no versículo 8. Se uma pessoa ama o dinheiro, todo mundo precisa de dinheiro, irmão. A gente vai ser com hipocrisia, não. Todos nós necessitamos. Mas uma coisa é necessitar, outra coisa é amar. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não pode também aqui ser diácono. Ou um servo do Senhor. Especialmente porque o diácono, com frequência, trabalha com questão financeira. Ah, pensou? Deixa o dinheiro na mão daquele ali. Judas era assim ou não, Judas? O que é que Judas fazia com o dinheiro? Ladrão. Nunca viu isso na Bíblia, não? Não é possível que alguém vai se escandalizar. Quando aquela mulher com aquele vaso de alabastro que ela botou todo o Jesus Cristo, por que não vendeu e deu aos pobres? Aí Judas é quem disse isso. Aí o autor diz assim, Judas disse isso não preocupado com os pobres não. Ele era ladrão. Então a Bíblia tem termo muito forte, viu? Então ele chama a atenção. Tem que ser também alguém sólidos na fé. Veja o verso 9. Verso 9. Conservando o mistério de quê? Da fé e com a consciência limpa. Paulo também indica que um diácono deve conservar o mistério da fé com a consciência limpa. A expressão aqui, o mistério da fé, é simplesmente o modo de Paulo falar do Evangelho. Está em 1 Timóteo 3,16. Consequentemente, essa afirmação se refere à necessidade de termos diácono, mantermos firme no verdadeiro diácono, homem de Deus, servindo ao Senhor. Ter uma consciência limpa, o comportamento deve ser consistente nas suas crenças, na sua forma de pensar. Pode ter certeza, se um dia você receber um convite para ser diácono, você vai ser muito mais observado do que antes. Pode ter certeza disso. Você vai estar na vitrine. E nunca queira que alguém diga, isso aqui é diácono, aquilo ali é pastor, porque vamos ser observados. Eu não poderia deixar de dizer isso. Estamos na vitrine o tempo todo. Versículo 10, estou terminando. Também seja o que? Primeiramente, experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerça o diaconato. Olha o que é que diz, irrepreensível. Primeiro experimentado, dá um tempo, olha direito, passa um ano, fica observando. Às vezes passa tanto tempo e ainda tem problema, tem. Mas olha o que é que o texto diz. Paulo escreve que o diácono deve ser primeiramente experimentado e se mostrar sem irrepreensível, exerça o diaconato. Irrepreensíveis é o termo genérico que se refere ao caráter de uma pessoa. Você aqui, ali onde estiver. Versículo 11, eu quero terminar. Da mesma sorte, quanto às mulheres, que seja necessário, que seja ela respeitáveis, não maldizente, temperante e fiéis em tudo. Aí dá um destaque aqui, né? Um destaque a uma vida piedosa. Piedosa, irmãos. A gente vai ver na Bíblia mulheres que davam testemunho tal, que na sua morte, todos ficavam chorando, lembrando das boas obras daquela mulher. É indiscutível. Esse versículo 11 se refere à esposa ou uma diaconisa. A responsabilidade é grande. Mas o que interessa a discussão é que esse versículo fala que deve ter essa qualificação. Respeitáveis, não maldizentes, temperantes, fiéis em tudo. Cuidado no que fala, irmão. Cuidado. Porque muita gente vai depois comentar. Eu estou terminando de verdade mesmo.
versículo de número 12, eu pulei alguma coisa. O diácono seja também o quê, irmão? Seja marido de uma, e que governe bem quem? Olha para aí, marido de uma só mulher. A melhor interpretação para essa expressão dessa passagem é difícil. Claro que tem que ser marido de uma só mulher, mas a melhor interpretação é que entendê-la como, deve entender como fidelidade do marido à sua esposa. Ouvir a sua esposa, amar a sua esposa. Está lá em Efésios capítulo 5, já ensinou sobre. Deve ser um homem de uma única mulher, isso é, não deve haver qualquer outra mulher em sua vida com a qual se relacione com intimidade, seja emocionalmente ou fisicamente. A tua conselheira é tua mulher, vê que palavra, entendendo o que eu estou dizendo? As intimidades, as coisas é a tua esposa, é o teu esposo. Eu tenho dificuldade, mas eu posso ver um amém? Amém. Pronto. Essa intimidade, e que governe bem seus filhos, irmãos. Um diácono deve ser o líder espiritual da esposa e dos filhos. E aí traz muito sofrimento, a gente vê muito sofrimento dentro das igrejas, porque muitas vezes os filhos do diácono nem para a igreja vêm, tem dificuldade, não é? Às vezes vem numa vida do mundo, é difícil, e o pai sofre, não só de diácono, de pastores. Eu conheço uma história, conheci esse pastor pessoalmente, que o filho dele ia desafiar ele, sabe onde? De frente da igreja dele, aí, onde ele era pastor. E tinha um bar lá, ele bebia, enchia a cara, o pai pregando lá, e de frente, todo mundo vendo o filho daquele jeito. Isso causou muito sofrimento na vida daquele pai. E ainda hoje, tem muitos diáconos que sofrem, pastores que sofrem, porque os filhos são rebeldes, desviados. E não foi isso que o pai ensinou, não. Nem foi isso que a mãe ensinou. Mas preferiram o mundo. Estão numa vida de pecado. E o pai quer que levar toda a sua família, quer morar no céu com os filhos. Mas infelizmente, hoje você olha para a igreja e vê pessoas com um filho só, uma filha só, e não estão mais na igreja. Isso é muito triste. Então, segundo a Bíblia, não estão aptos, porque deve governar bem sua casa. Porque se alguém, isso é muito pesado, não sabe governar sua casa, que tem 2, 3 pessoas, como é que vai? Isso aí também pega muito para psicopata dos pastores. Como é que vai fazer isso na igreja? A gente sabe que tem muitas interpretações para esse texto. Mas eu queria ler o versículo que Paulo leu. Vê o versículo 13. A igreja de pé, por favor, vamos lá. Veja o que é que diz para o diácono. Essa palavra final. O diácono Paulo leu isso aqui, mas eu quero repetir com todos os irmãos. Vamos lá? Pois os que desempenharem... Deixa eu dizer uma coisa a vocês, eu tenho um exemplo na minha vida de um pai que era diácono. Misericórdia, irrepreensível, trabalho na igreja, fidelidade no que fazia, exemplo. Porque a gente olha, já passou, Deus já levou ele para a eternidade, mas eu nunca fiquei discutindo com meu pai, não, assim, de igreja ele estava certo, sempre que ele chamava a atenção. Porque ele tem filhos, infelizmente, que hoje quer saber mais do que o pai. Quer ouvir mais pai não, são doutores em tudo. Eu vi uma reunião de pastores, o comentário era esse. Você sabe de tudo, meu pai não sabe de nada, mas vê bem. O pai e a mãe não sabem nada, quem sabe é essa criatura. Infelizmente, irmãos, essa geração tem feito isso, humilhado os pais. A casa não é do jeito que quer, não, é do jeito que o filho quer, não é do jeito que o pai mais quer. Então está fora do contexto bíblico. A Bíblia diz que o pai deve ter ordem dentro da casa. Se não tiver ordem da casa, você vai ser diácono, pastor como? É muito difícil. E às vezes a gente quer regular. Eu termino com uma coisa triste, que só quem vai saber do que eu vou dizer agora é Rejane Barros, mas foi uma situação que já passou há muitos anos. Foi muito triste. Um diácono que não era o jeito dele, reclamava tudo na igreja, principalmente o jovem. Pegava um, pegava outro e reclamava, e aquela agonia na igreja, até que um dia houve uma sessão, e os filhos dele todinho foram eliminados. Eu estava lá nessa sessão, porque os filhos dele tudo distante de Deus. E o pai, que reclamava com tudo, ele ficou com o semblante caído. E naquela sessão, hoje, está até difícil ver pessoas, sendo desligadas da igreja, apesar de já estão em pecado e tão distante.
Mas eu quero dizer uma coisa a você, a disciplina é bíblica. E a Bíblia manda afastar. Aí o pastor pegou e disse, olha, agora, ô meu irmão, você está aqui, é um diácono, isso aí é mentira ou é verdade esse procedimento dos seus filhos? Ele fez, é verdade. A gente vai orar por ele, mas eles estão afastados. Ele balançou a cabeça e se sentou. E a gente não pôde, eu vi as lágrimas. Eu estava ali, naquele momento. Porque Deus tem a misericórdia de mim e de você. A gente tem comum de olhar muito a vida dos filhos dos outros. Deixa eu dizer uma coisa a você nessa manhã. Olhe para a vida dos seus filhos, como é que eles estão. Olhar para a vida dos filhos dos outros é muito fácil. Olhe, pelo amor de Deus, como é que andam os teus filhos e as tuas filhas. Cargo na igreja, essa missão vai ser muito cobrado. E a cobrança de Deus é valendo, viu? Porque está na palavra dele. Mas quem desempenhar bem, irmãos, alcançará para si muitas coisas e mistério na fé. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito esteja sobre nós e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Vamos dizer amém, irmãos?